Você já ouviu falar que a Venezuela era um dos países mais ricos da América Latina? Pois é, hoje a realidade é outra. Com uma inflação de 130.000%, gente pagando com dólar no lugar da própria moeda do governo e até usando criptomoeda. Parece até ficção científica, né? Mas não se preocupa, vem comigo que eu vou te explicar como tudo isso aconteceu. Changed forever the life of the Venezuelan people. Para começar, você precisa conhecer ele, Simón Bolívar, o cara que no século XIX deu uma rasteira no colonialismo espanhol e virou símbolo de independência em toda a América Latina. E a Venezuela abraçou esse ícone como ninguém. Avança um pouco no tempo e chegamos no século XX. Petróleo jorrando, grana entrando, mas também corrupção e dependência total desse ouro negro. Aí, em 1999, entra Hugo Chávez com o discurso de justiça social. Ele levanta a Revolução Bolivariana, nacionalização de empresas, programas sociais e muita, mas muita centralização de poder. Com as palavras de ordem, todos somos Chávez e todos somos presidente, centenas de milhares de simpatizantes do presidente venezuelano Hugo Chávez foram às ruas nesta quinta-feira para apoiar o líder venezuelano que não está em Caracas para tomar posse em um novo mandato à presidência como previsto. O líder socialista luta em Cuba contra um câncer que o mantém em cuidados intensivos há um mês. A ideia de Chávez era simples no papel: dar mais poder ao povo, acabar com a pobreza e desafiar os Estados Unidos. Mas, para isso, ele criou o socialismo no século XXI. Tinha reeleição indefinida, estatal mandado em tudo e até TV pública 24 horas passando discursos. Deu certo por um tempo. De 2013 a 2012, muita gente saiu da pobreza, mas a economia continuava presa ao petróleo. Chávez morreu e quem assumiu foi Nicolás Maduro. E aí, né, meus amigos? A economia foi pro beleléu. Uma multidão acompanhou o cortejo que levou o caixão de Hugo Chávez para a academia militar. Ao lado do corpo está a espada de Simón Bolívar, o herói da independência venezuelana e ídolo de Chávez. O percurso entre o hospital militar, onde Hugo Chávez estava internado há 2 semanas, até a academia durou cerca de 7 horas. Nas ruas, comoção e muito empurra-empurra. O governo da Venezuela informou que em 30 dias eleições serão convocadas. Até lá, quem permanece no comando do país é o vice Nicolás Maduro, o que deve gerar irritação entre os oposicionistas. Segundo determina a Constituição da Venezuela, quem já deveria estar no poder é o presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello. Entre os governistas, o nome mais forte para candidato nessas eleições é o próprio Nicolás Maduro. The Ramirez family lived. Entre 2014 e 2019, o país perdeu 75% do seu PIB. Imagina você perder 75% da sua renda. Pois é, foi tipo isso. Só que aí o governo começou a liberar dólar na praça e com isso o PIB até deu uma reagida depois de 2020. Mas em 2018 a inflação chegou a 130.000%. É muita coisa. Era tipo eu comprar pão por 1 bolívar de manhã e custar 15 bolívares à tarde. E a solução? As pessoas começaram a usar o dólar no mercado, porque o bolívar basicamente morreu. Joey, ¿cuánto tienes la harina Cali amarilla? 2 por $1. Perfecto, ¿y cuál es el precio del dólar que utilizan, el oficial o el paralelo? El oficial, dólar oficial. Perfecto, ¿y en cuánto me sale este espagueti y el azúcar? $1 igual. Como ven, mi gente, la economía formal e informal está dolarizada. Imagina pagar uma coxinha com 400.000 bolívares. Qual seria a moeda mais doida que você usaria? Eu não tenho nem ideia. Com empresas quebrando e a fuga de investidores, o desemprego formal bateu 39% em 2021. Isso é muita coisa. A maioria das pessoas passou a viver de bico e vender coisas na rua. Uma economia informal gigante, mas que dava sustentabilidade a pessoas com realidades mais simples. Pueden observar, mi amigo Joey no solamente vende productos de alimentación,
El venezolano tiene que rebuscarse día a día para poder llevar un plato de comida a su casa. Mesmo com um superávit comercial, a realidade era outra. Pouca importação, produção travada, empresas sem insumo, e então o país virou uma economia alternativa. Vendia petróleo para a China em troca de arroz, fazia permuta com o Irã por gasolina e até usava a criptomoeda oficial, o petro. Em 2015, os Estados Unidos meteram sanções pesadas. O PDVSA foi bloqueado, ativos congelados, acesso ao sistema SWIFT cortado, resultado, uma crise total. Mas a Venezuela deu seus pulos, começou a negociar por fora, com Rússia, Irã, Turquia e até tentou usar a sua própria criptomoeda para isso. Essas parcerias ajudaram, mas vieram com um preço muito alto, dependência total desses países e contrato meio desequilibrados, né? Os outros países sendo na vantagem, infelizmente. Em 2023, Maduro manda um recado que quer entrar para BRICS, né, pessoal? Que seria uma forma de romper de vez com o dólar e se conectar com uma nova ordem multipolar. For centuries, in their poor and remote villages, most of the people lived quiet lives. A história da Venezuela nos últimos 10 anos é sobre crise, mas também sobre resistência. O venezuelano convocou uma mobilização nesta quarta-feira no setor leste de Caracas. O ato tinha como objetivo chegar à sede da Procuradoria no centro. Mas, na última hora, os manifestantes mudaram de rumo e seguiram para os escritórios da ONU na Venezuela. Simão Bolívar ainda é um símbolo de um povo que quer trilhar seu próprio caminho. O projeto bolivariano, com todos os seus erros e acertos, continua vivo, pelo menos no discurso. Enquanto o país tenta se reconstruir, o jovem venezuelano precisa escolher entre resistir lá dentro ou buscar esperança em outro lugar. Como nós sabemos, existem muitos deles aqui mesmo, no Brasil. A pergunta que fica é: dá para reinventar o país depois de tudo isso? A Venezuela completou mais de 3 meses de marchas opositoras contra a criminalidade, a prisão de estudantes, a inflação de 60% ao ano e a escassez de produtos básicos como café, leite ou açúcar. E aí, curtiu esse vídeo? Tem alguma curiosidade sobre a Venezuela que você ainda não sabia? Sabia sobre os problemas econômicos? Mas me responde, se você fosse o presidente da Venezuela, o que você faria para reerguer a economia? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!